Então eu vou mostrar para vocês o bracket que eu trabalho, autoligado passivo. Vou falar sequência de arco, vou mostrar para vocês hoje sequência de arcos. E vou mostrar a utilização do stop junto com a mecânica. Então hoje eu vou falar das últimas 3 lives em uma só. Então hoje eu vou conseguir unir tudo que eu falei das outras vezes, falando de mecânica. Então hoje eu vou dar mecânica, como que eu faço a mecânica utilizando bracket, utilizando fio, utilizando stop. Então hoje eu vou unir tudo isso daí. Vocês lembram que eu falei nas últimas lives que o tratamento, tá? O alinhamento e nivelamento ele acontece 70% em fio redondo? Eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá? Vocês verem aqui que com um arco, somente um arco, a gente consegue fazer muita mecânica. Então eu vou mostrar 3 casos para vocês hoje, tá? São 3 casos, tá? Muito específicos, são 3 casos diferentes. Um caso sem extração, um caso com extração e um caso com desvio de plano oclusal. Então eu vou mostrar 3 tipos de mecânicas completamente diferentes. Como conforma o formato do arco dentário no sistema autoligado. A conformação do arco é feita de acordo com cada paciente, tá? Então, normalmente a gente faz a conformação do arco na terceira fase, que é a hora que nós entramos com os arcos de TMA ou de aço. Quando eu falei na live de com que arco eu vou, eu falei exatamente dos tipos de arco que são as fases. Ou seja, a terceira fase, que é a que nós entramos com os arcos de aço e TMA, é lá que nós fazemos a conformação do arco, tá bem? Então vou começar aqui, vou direto, hein? Hoje eu vou começar com um caso clínico. Pessoal, eu vou focar então, como eu falei para vocês, em mecânica. Prestem atenção então nesse caso. Ó, temos um paciente com um apinhamento, ó, esse lateral está lingualizado, tá? Olha esse lateral, pessoal. Estão vendo? Ó, olha a exposição que ele tem. Olha o quanto ele tem de retração gengival. Olha esse apinhamento. Estão vendo esse apinhamento? Por que eu coloquei esse caso? Porque eu quero mostrar 2 coisas para vocês. Que dentro do mesmo caso, eu fiz 2 mecânicas diferentes. E hoje, como é mecânica, eu vou explicar o porquê que eu fiz mecânicas diferentes. Então vamos lá. Se nós repararmos aqui, ó, nesse paciente, nós temos falta de espaço para esse dente e temos falta de espaço para esse dente. Então o que a gente quer fazer aqui? Uma mecânica para trazer esse canino para cá, esse lateral para dentro, esse lateral para a posição. Só que o detalhe, se nós passarmos o arco o colar bracket, passar arco em tudo aqui, ó, o que vai acontecer? Esse incisivo central e esse incisivo central vai vestibularizar. Então eu vou explicar uma coisinha para vocês. Lembra que eu falei ontem sobre os stops? Que quando você põe o stop anterior, você tem uma grande expansão e você evita a projeção? Só que isso só acontece se você utilizar a mecânica correta. O que seria utilizar a mecânica correta? É você não englobar todos os dentes de uma vez só. Quando nós englobamos todos os dentes, o que nós criamos? Criamos atrito. E quando a gente cria atrito, nós temos efeitos colaterais. Então o Bruno colocou aqui, mola com stop? Belíssima pergunta, Bruno. Por quê? Esse caso, vou mostrar para vocês o que eu fiz e vou explicar o porquê que eu fiz e por que eu não usei mola. Vamos lá. Ó. Aqui, olha o que eu fiz nesse caso. Reparem que aqui eu incluí o lateral, ó. Estão vendo? O lateral está incluído. E aqui, ó, o canino não está incluído. Querem ver para oclusal? Ó. Aqui vai dar para ver bem a mecânica, ó. O canino está à distância e o lateral está incluído. Por quê? Se eu coloco uma mola aqui, ó. Se eu coloco uma mola aqui, o que acontece? Essa mola, ela vai fazer um efeito em cima desse dente de rotacionar ele para mesial. O que vai acontecer?
esse dente ele vai tender a vestibularizar, porque essa mola vai forçar esse dente para vestibular. E é coisa que eu não quero. Eu não preciso desse dente vindo para o vestibular. Se eu ponho a mola, se eu ponho a marra à distância, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que esse dente venha para o vestibular e esse dente aqui, qual que é o efeito colateral dele? É de palatinizar. Vocês entenderam a mecânica? Então aqui, se eu coloco a mola aqui, esse dente vai para o vestibular, esse dente vai rotacionar, que é bom para esse dente, mas não é bom para esse. Vocês lembram que como que estava esse dente aqui, ó? Esse dente é o que tem a retração gengival. Então o que eu quero fazer com esse dente? Eu quero trazer ele para dentro. Se eu quero trazer para dentro, o que eu faço? Amarro no canino. Uma coisa que eu vou contar para vocês, antes de terminar. Sempre que você engloba o canino, os outros dentes acompanham o canino. Se o canino está por palatino, os outros dentes vão tender a palatinizar. Se o canino está para o vestibular, os outros dentes vão tender a expandir, vão para o vestibular. Então, quando eu amarrei ali, o que eu fiz? Eu estou trazendo o lateral para dentro, ok? E estou evitando que ele rode, porque se eu ponho a mola, eu rodo esse lateral. E eu jogo ele mais para vestibular ainda. Só que ele tem retração gengival. Se eu jogo ele mais para vestibular, eu pioro a retração gengival. Então, vocês entenderam a mecânica? Coloco amarrado à distância, porque o lateral vai lingualizar. E o que vai acontecer com esse lateral? Lingualiza e o canino vestibulariza um pouco. Outro ponto, perceba o seguinte. Eu tenho um espaço aqui, ó. E o arco ele está vindo aqui, ó, até o molar. O que está acontecendo aqui? A hora que esse canino começa a vir para cá, ó, esse stop trava um movimento anterior. Esse arco vai correr para onde? Para distal. Então ele começa a ocupar esse espaço. E desse lado, percebam que eu coloquei o stop anterior também. A hora que esse arco começa a ir para a posição, o que vai acontecer? Esse canino vai para onde? Para distal e ocupa este espaço. Ou seja, eu estou distalizando o canino somente com a força do lateral. Entenderam? Stop na distal do lateral com mola aberta mesial de canino. Se você coloca o stop aqui, o que vai acontecer? Dá na mesma, porque na hora que você põe o stop e empurra, ele vai empurrar para lá. Porque lembrem sempre que a mola, ela sempre vai empurrar para os dois lados, para distal e para mesial. Mesmo que você esteja com o stop, você empurra o stop. Então não é interessante utilizar mola nesse tipo de caso. Entenderam por que eu não utilizo mola? Eu utilizo muito pouca mola. Quando que eu vou utilizar mola? Naqueles espaços que eu não tenho como colar bracket. Então eu tenho uma regra. Se eu consigo colar o bracket, eu prefiro pôr o bracket, amarrar a distância, porque eu uso a força do dente para ir para a posição. Se eu não tenho espaço, aí eu trabalho com a mola. Lembre-se sempre que quando você está com o aparelho autoligado e você põe mola, você tem uma diferença no slot. O arco vai estar aqui, ó, e o slot está aqui. Você tem esse movimento, ó. Você rotaciona o dente. Então, por isso que eu trabalho muito pouco com mola nesse tipo de caso, porque senão você tem uma rotação desse tipo de efeito colateral da mola. O fio dentro do slot do canino causaria muito atrito? Muito atrito. Muito, muito. Uma regra básica que eu faço. Quando eu tenho, tá? Quando eu tenho uma curvatura do dente, do bracket que eu estou colando aqui, para o dente que vai ser tracionado, eu trabalho no máximo a 45 graus. Percebam que o arco aqui, ó, ele passa e ele vem aqui, ó, e ele corre. Se eu puxar esse arco aqui, ele vai correr para distal. Aqui é a mesma coisa. Se esse dente tivesse um pouquinho mais palatinizado e eu tivesse uma trava aqui, ó, o que ia acontecer? Eu ia ter efeito colateral, esse dente ia vestibularizar também. Então, sempre que eu tenho, tá, esse tipo de movimento até 45 graus, eu incluo o dente. Acima disso, eu não incluo. Eu sempre amarro a distância. Amarrilho no lateral, tá? Aqui, ó,
é um amarrilho, o que eu faço? Vou voltar a imagem que vocês já vão ver. Ó. Eu coloco um fio de amarrilho dentro do slot, passo dentro do slot, fecho a tampa e amarro no fio. Só. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo, ó, o slot contra o arco, ou seja, ele já vem nivelando. Por isso que eu coloco dentro do slot. Ok? Vamos lá. Dando continuidade. Olha o que acontece aqui. Agora esse novo resultado. Olha o que acontece. Basicamente uma consulta. Estão vendo? Ó. O que eu fiz com o lateral? Eu joguei ele para dentro, pessoal. Olhem a retração gengival, a melhora que teve só de selecionar, colocar o stop na posição certa e entender que a mecânica aqui é trazer esse canino para vestibular e esse lateral para lingual. Então o que eu fiz? Eu usei o efeito colateral para que esse lateral lingualizasse e eu melhorasse, ó, a retração gengival. Lembra que eu falei que o slot, a hora que eu ponho o amarrilho dentro do slot, ele leva, ó, exatamente na linha que você colou, ó, perceba que os slots estão nivelados, ó. O que eu fiz aqui agora? Outra mecânica. Quando eu faço isso, muita gente pensa, mas vai intruir o lateral. Não vai intruir o lateral. Por que não intrui? Porque a hora que eu passo aqui, esse fio está totalmente passivo. Ó, ele corre. Se eu puxar esse fio para trás aqui, ele vai. Então eu só faço isso no fio 0,14. Só no 0,14. Porque a hora que eu faço isso, esse canino extrui. E aí eu posso colar o bracket nesse canino na posição ideal. Então, vocês separaram a melhora que teve aqui, ó, aqui. E outro ponto importante, olhem, não tem vestibularização dos incisivos centrais. Eles continuam na mesma posição. Lembra que eu falei que o canino ocupa o espaço? Olha como ele já melhorou bastante aqui. O lateral veio para frente e o canino correu para distal. Por que ele correu para distal e não para anterior e não vestibularizou tudo? Porque, ó, tinham dois stops aqui, ó, que não deixaram esses dentes vestibularizarem e o arco correu para distal. Exatamente, Bruno. O fio corre para distal. Por que corre para distal? Porque o stop está na região anterior. Entenderam a importância do stop na mecânica? E olhem esse pré. Lembra que ele estava bem girado? Olha como ele já melhorou o posicionamento dele. Estou fazendo nada, pessoal. Eu estou com um fio redondo. Mais nada. Ó, passado mais uma consulta, olha lá. Lembram a retração? Olha que melhora que teve aqui. O que eu fiz? Eu joguei esse dente para dentro. Que fez com que esse dente melhorasse a retração gengival. Olhem desse lado. Somente com mecânica, tá? Entendendo para onde que eu estou levando os dentes. Entendeu? Tem expansão transversal dentoalveolar, exatamente, perfeito, é isso aí. Então vocês entenderam? Quando eu faço esse tipo de mecânica, eu travo, jogo o dente para dentro, que é um incisivo lateral, tá? A hora que o incisivo lateral ele entrou, tá? O canino vestibularizou. Então eu faço a mecânica junto. Reparem aqui, ó. Aqui, o canino, quando eu passei o fio por cima, e aqui depois. Eu vou ampliar para vocês, eu vou colocar as duas imagens. Percebam que o lateral, ó, ele não intruiu, pessoal. Olhem daqui para cá. Tá vendo que essa melhora começa a melhorar a oclusão? Ó, começa a melhorar a oclusão. Por que começa a melhorar a oclusão? Porque uma coisa extremamente importante que vocês tenham em mente. Quanto mais tempo você deixa o arco trabalhar, tá? Quanto mais tempo você deixa ele trabalhar, melhor vai ser a sua mecânica. Troca de arco, tá? Antes da hora, piora o seu tratamento. Então, por exemplo, esse caso ficou basicamente 5 meses com arco 0,14. 5 meses com o mesmo arco, pessoal. Eu não preciso trocar arco toda consulta. Eu tiro o arco, limpo, recoloco. Só, tá? Ajuste o stop. Se tiver amarrilho à distância, ativa um pouquinho mais o amarrilho. Mais nada, pessoal. Mais nada. É simples, tá bem?
A expansão dentoalveolar será o suficiente para descruzar essa mordida? Sim. Por quê? Porque o inferior tem espaço e vai ser lingualizado depois, tá? Então, mas eu não vou focar nessa mecânica aqui, porque eu tenho várias mecânicas que eu vou mostrar para vocês. Ó, aqui só continuando o caso, ó, só para poder mostrar. Tá vendo? Sem nenhuma vestibularização, canino recolado na posição e aqui recolado na posição. E isso se ele não tiver amassado. Perfeito, tá? Ah, e se o arco tiver amassado? Tem que trocar, tá? Só que eu vou lhe contar uma coisa. O arco, ele só amassa por 2 motivos. Ontem eu mostrei um arco amassado, apertando stop, tá? Segundo, quando o dente está muito torto, você tenta forçar o arco. Aí você cria uma ponta. Ou até o terceiro ponto, que aí não é culpa sua, é culpa do paciente. Às vezes o paciente morde caneta, morde alguma coisa e pode acabar amassando o arco. Tá bem? Então, esses são os 3 motivos. Por que eu demorei para colocar o inferior? Regina, eu não tenho pressa nenhuma para colocar aparelho superior e inferior na mesma consulta. Não tenho e nunca tive, tá? Por quê? Eu gosto muito de trabalhar primeiro o arco superior para poder fazer uma expansão e melhorar o transversal. Porque a hora que eu coloco o inferior, ele vai rápido. Quando você tenta trabalhar superior e inferior na mesma consulta, você ganha 1 mês, 2 meses no máximo de tratamento. E eu não quero ter pressa. Eu quero que esse fio trabalhe bastante tempo. Então, normalmente eu ponho o superior, trabalho mais essa expansão e depois de um tempinho que eu coloco o inferior. Pode ser 1, pode ser 2. Nesse caso, eu queria mais expansão, tinha o canino que estava muito palatinizado, então eu deixei mais tempo. Mas normalmente eu demoro pelo menos umas 1, 2, 3 meses para colocar o inferior. Eu nunca coloco os 2, tá? Direto, tá? Mas é uma opção minha porque o paciente também se incomoda muito quando coloca de uma vez só. Ó, inicial e depois de 5 meses. Ó, olha a expansão do arco, olha a posição dos incisivos, nada vestibularizado. Percebam que os incisivos não vestibularizaram. Pessoal, isso com um arco, não preciso mais do que isso, tá? E a curva de SP? A curva de SP é outra conversa, tá? Tem muita coisa que a gente pode fazer também com a curva de SP, mas não é agora. Agora eu vou mostrar casos específicos aqui, tá bem? Vou mostrar outro caso. Mostrei ontem esse caso. Esse caso é interessante porque eu vou mostrar para vocês a mecânica que eu fiz. Vocês vão falar assim... Ah, você não extrai? Extraio, pessoal. Márcia, exatamente, Márcia, só 0,14, mais nada. Olha esse caso. É uma paciente adulta, paciente que tinha uma classe 2 completa. Ó. Aí muita gente fala, mas vamos distalizar isso, aquilo. Pessoal, aqui, o mais simples possível é fazer extração, porque ela tem um apinhamento severo. Olha o canino. Aqui, se eu passar o arco, o que vai acontecer? Eu vou vestibularizar, ó. Tudo isso daqui, pessoal. Aí eu vou transformar a paciente numa classe 2 convergente. E não é o que eu quero. Ó, não é o que eu quero. O mais simples é eu trabalhar com extração e manter essa classe 2 de molar, classe 1 canino. Agora, uma pergunta que sempre fazem. E a ancoragem? Preciso usar barra? Preciso usar dispositivo de ancoragem? Quando eu vou trabalhar ancoragem em extração, é muito simples. É muito, muito simples. O que eu faço? Eu extraio, ponho o stop onde eu quero e deixo o dente distalizar sozinho. Só isso, pessoal. Não preciso de mais nada, mais nada. Olha que legal esse caso. Vamos lá. Então aqui, olha lá, ó. Fiz a extração, tá vendo? Ó? Pessoal, no dia da extração, tá? Colou bracket, extração e passa fio. Melhor momento para você movimentar dente. Mesma coisa, ó, de um lado eu tô incluindo lateral e canino e do outro lado eu não incluo lateral. Aqui, Bruno, aquela hora que você falou da mola, ó, não tô usando mola. Perceba, não preciso de mola. Por que eu não preciso de mola? Porque eu sei que eu travando esse fio aqui na frente com esse stop e com esse stop, eu sei que esse arco ele vai querer retificar. A hora que ele retificar, o que esse canino vai fazer? Ele vai descer. Só que se esse stop está impedindo que esses dentes venham para anterior, ó, ele impede essa vestibularização, o que ele vai fazer, esse dente?
ele vai distalizar. Vai distalizar, Rodrigo? Vai, pessoal. Pode fazer essa mecânica, eu vou mostrar para você exatamente isso. Não tenho nenhum acessório, ó, tubo colado até segundo molar, ó, colado até segundo, só passando. E aqui, mesma coisa, não tem o espaço da extração? Entenda o seguinte, quando eu travo aqui e faço essa mecânica, esse arco ele não quer correr para o anterior, ele quer correr para onde? Para distal. Se ele quer correr para distal, o que vai acontecer? Exatamente isso aqui, ó. Olhem o espaço da extração, o tamanho, e olhem na outra consulta, 2 meses depois. Perceberam? Olha o lateral já na posição, ó. A custa de quem? Do canino, ó. E do outro lado? Ó. Reparem na posição do canino. Ele vem totalmente para distal. Ó. Ele vem para distal. Agora eu tenho espaço para colar o lateral. Agora eu consigo colar esse dente aqui, ó, para começar a tracionar. Agora é o momento de fazer isso. Agora, repare o seguinte. Olha o espaço da extração. Ó. Viram que fechou quase tudo? O stop não atrapalha o alinhamento central? Perfeito, Rodrigo. Perfeito. É Rodrigo, né? É Rodrigo Souza. Perfeito. Eu ia chegar nesse ponto. Ele atrapalha? Atrapalha, tá? Só que o que é mais importante? Você alinhar o central para ficar mais bonito no início do tratamento, ou você manter aquele central na posição ancorado para que você distalize primeiro o canino, para depois incluí-lo, tirar o stop dali e poder fazer o alinhamento. Não é mais importante você distalizar o canino para depois posicionar o central? É exatamente nisso que eu fiz aqui. Então o que eu fiz? Distalizei o canino só com fio, hein? Pessoal, não usei elastique, não usei fio de amarrilho, não conjuguei posterior, tá? Não conjuguei. Por que eu não conjuguei? Porque eu não preciso conjugar, pessoal. Não tem necessidade. Quando você põe o fio e você passa, deixa ele passivo, ele vai correr para a distal. É isso que eu preciso, tá? A distalização é feita só com arco, Genilce. Só com arco. Stop anterior e arco. Eu não preciso de mais nada. Ó, vou mostrar de novo para vocês. Stop e arco, ó. Ó, stop anterior e arco passando no canino, ó. Ó, distalização com stop e arco. Perceba com o incisivo, que nem o Rodrigo falou, não movimenta nada, nada. Olha lá. E agora? Cadê o stop? Sumiu. Olha lá. Sumiu nada, pessoal. Tá aqui, ó. Tá lá atrás, ó. Ó, olha ele ali, ó, lá no segundo molar. Mas stop entre primeiro e segundo, sim, por quê? Porque esse tubo aqui, ó, é autoligado, ele abre e fecha. Por que eu pus aqui? Porque agora, o que o Rodrigo falou ali de corrigir o central, é agora que eu vou começar a melhorar a central. Percebam que agora eu preciso de um pouquinho de overjet. Então agora eu vou corrigir o central. Vocês perceberam que eu consigo controlar minha mecânica somente com stop, entendendo o que eu estou fazendo? Primeiro eu quis distalizar o canino. O canino está em classe 1, pessoal. Agora eu quero o quê? Descer esse canino em posição, ganhar um pouquinho de overjet, para depois eu poder corrigir o inferior, porque ó, o inferior está apinhado. Ó. Agora depois eu quero corrigir esse daqui inferior. Olhem de uma consulta para outra a oclusal. Olhem o espaço do canino e olha para onde ele vem. Ó. Ele veio daqui para cá, ó. Com o quê? Arco e stop. Mais nada, pessoal. Ó, vou até pôr mais distante para vocês verem, ó. Daqui para cá, ó. Daqui para cá. Ó, daqui para cá. Só arco e stop, mais nada. Precisa de mais alguma coisa? Não. Olha lá, quem paga o preço? Aqui, Rodrigo, ó quem está pagando o preço. O central. Percebe que ele está desnivelado, mas percebe que ele está vertical? Por que ele está vertical? Porque esse dente não vai vestibularizar, porque ele está travado aqui. Agora eu ponho o stop aqui e deixo isso aqui vestibularizar um pouco para dar uma curvatura de arco. Será que vestibulariza? Vamos ver? Olha lá, ó. Ó, melhorou, né? Vocês estão vendo que agora que eu estou trocando de fio, né? Ó, até aqui
Um arco só. Tudo 0,14. Agora eu estou passando para o próximo arco. Olha lá, a Regina perguntou aquela hora, né? E a colagem inferior, você sempre segura? Olha lá, estou segurando, estou colando agora. Por quê? Porque agora eu posso nivelar, porque o superior já me deu espaço para que eu possa nivelar o inferior. Entenderam a mecânica? Olha lá. Olha isso aqui, pessoal. Dá para acreditar que eu fiz sem ancoragem? Ou melhor, fiz com ancoragem. Ancoragem de mecânica com stop. Só stop e arco. Agora eu vou começar a corrigir, ó, o central. Agora ele está começando a melhorar. Estou começando a passar os arcos para poder melhorar essa posição. E ela tinha uma diferença aqui muito grande que eu tive que corrigir. Estou corrigindo com degrau, com dobra. Reparem, espaço de um pré. Olha o pré-molar onde está. Fechadinho o espaço. Pessoal, sabe o que é o mais legal desse caso? Sabe o que eu precisei para fazer a retração? Só fio, stop e controlar a mecânica. Pessoal, eu não precisei colocar arco retangular para fazer distalização de canino. Eu não precisei puxar canino aos pouquinhos para ganhar espaço. Não, pessoal, arco stop ele leva todo mundo. Vocês estão entendendo a mecânica, como é simples? É muito simples. Lembra que o primeiro dia que eu falei para vocês, a mecânica tem que ser prática e eficiente. E é isso que eu estou mostrando para vocês. Prática e eficiente. Mecânica simples. Olha esse caso, pessoal. Estão vendo esse paciente? Olha lá. O que você está vendo do paciente? Ó, mordida profunda, tá vendo? Uma bela mordida profunda. Olha a retroinclinação do incisivo. Retroinclinação do incisivo. E ó, retroinclinação. Você quase não vê aqui, ó. Estão vendo? Ó, vou mostrar os três. Esse paciente, ele tinha uma particularidade. Ele tinha desvio de plano oclusal. Então o que acontece? O lado direito dele estava assim, ó. Se eu alinho, tá? Somente com mecânica de stop, num caso desse, o que vai acontecer? Eu vou alinhar o plano oclusal continua torto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alinhar junto com o plano oclusal. Então aqui, olha, reparem nessa mecânica. É uma mecânica de, ó, é uma mecânica de stop aqui na distal do lateral. Quem perguntou lá atrás, por que não pôs na distal do lateral? Agora eu pus. Por que eu pus na distal do lateral? Porque eu quero que esse incisivo aqui vestibularize um pouco, ok? Por que eu quero que ele vestibularize? Para poder destravar o inferior. Ó, não dá nem para ver esse inferior, estão vendo? Ó, sumiu. Desse lado, mesma coisa, ó, distal do lateral. E aqui eu quero que esse lateral vestibularize um pouquinho. Aí vocês vão perguntar, mas para que o MPO? Pessoal, lembra que eu falei que o canino leva todo mundo? Eu vou até pôr uma imagem aqui melhor. Esse canino está mais instruído que o pré-molar, ó. A cúspide dele está aqui, ó. E a cúspide do pré está aqui. Se eu coloco o fio aqui e nivelo, o que vai acontecer? Esse canino vai instruir o pré e vai instruir o lateral. Então o que eu fiz? Eu pus um ponto de apoio aqui, ó. Eu pus um dispositivo de ancoragem, apoiei do fio a esse dispositivo. Percebam que o fio está levemente só deflexionado, tá vendo? Ó? Bem leve. Olha o elastique aqui, ó. Você dá para ver o elo inteiro. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apoiando esse arco aqui. Para quê? Para que começar a nivelar, o que vai fazer? Esse canino não vai levar todo mundo para baixo. Ele não vai instruir todo mundo. O que eu estou fazendo com que esse canino intrua. Mas vai intruir no fio redondo, pessoal? Vai intruir, por quê? Porque aqui eu estou segurando esse dente na posição. Então, na hora que ele começa a nivelar, eu começo a subir. Então, esse elástico está trazendo todo mundo para cima. Uma leve deflexão no arco e a própria força do elástico já vai levando esse arco aqui para cima. O que vai acontecer? Vai destravar a mordida aqui. Esse stop vai trabalhar neste arco aqui, para esse arco somente vestibularizar isso daqui. E isso tudo começa a intruir. Perceberam a mecânica? O paciente é classe 2, ó. É classe 2. Então eu vou fazer o quê? Intruir tudo isso aqui. Vou expandir para depois trabalhar com a mecânica de elástico e corrigir a classe 2. Dá certo? Vamos lá. Ó. Pessoal, eu estou falando isso aqui agora de uma consulta para outra, falando de 2 meses, tá? Ó. Melhorou? Vou voltar, hein? Melhorou?
Um pouco, né? Olha o incisivo. Olha aqui, ó, começando a mostrar incisivo. Olha lá, ó. Agora, o que eu estou fazendo? Mudando, ó. Eu não estava apoiando só entre canino e lateral. Vou mostrar aqui de novo, ó. Ó, entre canino e lateral. Agora o que eu estou fazendo? Colocando lá na mesial do lateral. Por quê? Porque agora eu quero começar a intruir isso aqui também, ó. Vamos ver frontal? Vou passar uma por uma, tá? Vou pôr mais próximo para vocês poderem ver, ó. Repare a posição do central, ó. Ó. Vocês perceberam que dessa consulta para essa, olha o que aconteceu. O central começou a intruir. Por quê? Porque esse arco está preso aqui. Então o que esse arco tende a fazer? Acompanhar o que o canino faz. O canino sempre leva todo mundo para a posição. Se o canino está instruído, ele vai instruir aquela bateria inteira. Se o canino está intruído, ele vai intruir aquela bateria inteira. Então o que eu fiz? O canino está instruído, o que eu vou fazer? Eu vou intruir. Só que para intruir eu preciso do ponto de ancoragem. Qual que é o ponto de ancoragem? Ancoragem esquelética. Um dispositivo entre raízes, pessoal. Entre canino, tá? E lateral. Coloquei lá, apoiei. O que esse canino vai fazer? Vai começar a intruir. O que ele faz? Leva todo mundo junto. Você fala, mas por que só de um lado? Porque eu estou corrigindo o plano oclusal. Então eu corrijo o plano oclusal com um dispositivo e elastique. Então, ó, voltando lá. Olha lá. Conseguem reparar que aqui, ó, não dava para ver quase incisivo. Aqui, a gente já começa a ver a pontinha do incisivo, né? E desse lado? Ó, desse lado, vocês vão ver que não teve muita alteração, ó. Só alinhou. Ó, só alinhou e expandiu. Agora, a maior alteração está aqui, ó. Tempo, pessoal. Tempo. E muda a mecânica. Traz isso aqui para cá. Ó. O que eu estou fazendo? O que esse elastique está fazendo? Só intruindo? Não, estou trazendo para trás agora. Ó. Eu estou fazendo o quê? Intruindo e distalizando um pouquinho esse central. Reparem que agora, ó, o stop está na distal, ó, do central. E o que eu fiz aqui? Troquei o arco. Eu coloquei um 14/25. Para quê? Para começar a dar torque. É interessante você dar torque aqui, porque daí você já corrige a posição do central. Olha que legal. Olha o que acontece. Olha isso, pessoal. Ajuda ou não ajuda? Ó. Intrui ou não intrui? Estão vendo? Olha a posição do canino já. Vocês estão vendo que melhorou já um pouco a classe 2? Só de fazer essa mecânica. Olha o elo como está ficando curtinho. Aqui quase não tem força, só está mantendo. E aqui eu estou intruindo. Olha a distância do dispositivo até o arco, como encurtou. Por quê? Porque isso tudo está intruindo. Olha a relação anterior. Olha isso aqui. Olha o quanto de incisivo está expondo já. Vou voltar. Ó, início, 2 meses, 4 meses. Pessoal, 4 meses. Percebem agora como o plano oclusal estava inclinado? Ó. Olha a correção do plano oclusal. Pessoal, um parafusinho. Só com um parafuso. Aí, voltando lá para a sequência de arcos que eu falei para vocês. Quando eu falei lá no que arco eu vou, lembra que eu falei que eu só passo, eu colo o segundo molar somente quando eu passo um arco mais pesado? Ó, 14/25 e colagem dos segundos molares. O que eu estou fazendo agora aqui? Alinhando tudo para depois corrigir a classe 2. Olha o overjet já do paciente, ó. Vocês percebem que eu alinhei, mas eu não abri aquele overjet. E eu fiz o quê? Intrusão de toda essa bateria. No caso anterior, em caso sem exo, poderia utilizar mola nos dentes que não tem espaço? Você pode, tá? Pode, mas eu não gosto. Como eu falei, mola, eu tomo muito cuidado para utilizar mola, porque a mola gira dente e vestibulariza. Tamanho do DAT, 1.4, tá? Por 8. Pode ser também 1.5 por 8, tá bem? Então aqui mostrando, comparando a mecânica que foi feita. O que eu quis mostrar para vocês? 3 mecânicas completamente diferentes. Uma mecânica sem extração, somente com arco, stop, amarrando a distância. Outra mecânica, extração, só com controle de mecânica, sem ancoragem nenhuma, a gente consegue fazer uma distalização do canino praticamente total, só com arco e stop. E mostrei uma outra mecânica que parece um caso simples,
mas tem um paciente de desvio de plano oclusal. O que eu fiz? Trabalhei com um dispositivo de ancoragem e trabalhei a intrusão. E o detalhe, ninguém perguntou. Vocês viram que eu comecei a intrusão com 0,14, né? 0,14. Quando você controla a mecânica e você sabe o quanto você está usando de força, você pode trabalhar com 0,14, com MPO e com intrusão. Então, pessoal, o que manda em todo tratamento com sistema autoligado? Controle de mecânica. Se você sabe controlar a mecânica, você domina o caso. Então, o domínio do sistema autoligado vem com a mecânica. Não adianta você comprar um bracket, trabalhar colar um sistema autoligado. Se você não souber a mecânica, você vai fazer uma mecânica tradicional e eu tenho certeza que você vai acabar perdendo muito mais o controle. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a live é muito material para poder, tem mais coisas para mostrar, mas eu queria mostrar um pouquinho de cada e eu separei bem especial esses casos de hoje, tá bom? Pessoal, boa noite, obrigado e até amanhã.